Depois de 8 longos anos, Michael finalmente voltou ao santuário para reencontrar Jasper, o gorila que ele havia salvado ainda filhote. Mas o que deveria ser um momento de emoção tomou um rumo que ninguém esperava. O enorme Silverback, conhecido por seu comportamento agressivo e isolado, avançou em sua direção diante dos olhos aterrorizados dos cuidadores. Seria esse o fim de uma história marcada pela dor do abandono. O que aconteceu em seguida deixou todos em choque. A chuva caía pesada sobre os portões de ferro do Silverback Wildlife Sanctuary, em Colorado Springs, transformando o chão em lama escura e deixando o ar frio e denso, quase sufocante. Michael Carter permaneceu imóvel por alguns segundos diante da entrada principal, com a mão ainda apoiada no portão recém-aberto, enquanto o som metálico ecoava atrás dele como um aviso. Seu coração batia forte demais, como se tentasse fugir do peito. Fazia 8 anos desde a última vez que estivera ali. 8 anos desde que viu Jasper, o gorila que havia criado desde filhote, e mesmo depois de tanto tempo, a culpa ainda o acompanhava como uma sombra silenciosa. Um dos cuidadores aproximou-se com expressão séria, a voz baixa, quase cautelosa, como quem teme piorar uma ferida antiga. Disse que Jasper não era mais o mesmo. Desde a partida de Michael, havia se tornado agressivo, isolado, desconfiado de todos. Ninguém conseguia entrar no recinto sem protocolos rígidos de segurança e até os tratadores mais experientes evitavam permanecer perto dele por muito tempo. Ao ouvir aquilo, Michael sentiu o estômago afundar. Cada palavra parecia confirmar o medo que o perseguira durante todos aqueles anos. A possibilidade de que Jasper tivesse sentido sua ausência como abandono. Enquanto caminhava pelo corredor úmido que levava ao recinto principal, flashes do passado o atingiam como relâmpagos. O pequeno filhote ferido, os olhos assustados, as noites em claro ao lado dele, a confiança construída aos poucos. Agora, porém, tudo parecia diferente. No fundo do grande espaço, cercado por grades reforçadas e árvores artificiais, uma enorme silhueta surgiu entre a névoa da chuva. Alta, imponente, quase intimidante. Michael parou. Seus dedos tremiam. Era Jasper, muito maior do que lembrava, mais forte, mais sombrio. E naquele instante, enquanto os olhos escuros do gorila se voltavam lentamente em sua direção, uma única pergunta atravessou seu peito. Ele ainda se lembrava dele, ou apenas da dor de ter sido deixado para trás? Antes que Michael desse mais um passo em direção ao recinto, a presença de Jasper, imóvel sob a chuva, observando-o, pareceu puxá-lo de volta no tempo, para o momento em que tudo começou. 8 anos antes, ele não era o homem endurecido pelo medo e pela culpa que agora enfrentava aquele olhar. Era um jovem primatologista de 30 e poucos anos, apaixonado pela vida selvagem e dedicado a um programa internacional de preservação de grandes primatas na região montanhosa entre Uganda e Ruanda. Naquela época, Michael acreditava que a ciência podia reparar parte dos danos que o ser humano havia causado à natureza e passava dias inteiros percorrendo trilhas densas da floresta tropical, monitorando grupos de gorilas e registrando seus comportamentos. Foi em uma dessas manhãs, sob um céu cinzento e um ar pesado de chuva iminente, que ouviu um som fraco vindo da vegetação fechada. Não era o canto de um pássaro nem o estalo comum dos galhos sob o vento. Era um som quebrado, curto, semelhante a um choro contido. Seguindo o ruído, Michael afastou folhas largas e cipós encharcados até encontrar a cena que mudaria sua vida. Um filhote de gorila, pequeno demais para estar sozinho, encolhido junto ao tronco caído de uma árvore, coberto de lama e com um corte profundo no ombro. Ao redor, marcas no chão denunciavam o que havia acontecido. Havia sinais de luta, pegadas humanas e vestígios de sangue já escurecido pela terra molhada. Michael entendeu imediatamente. Caçadores ilegais haviam atacado o grupo.
A mãe do filhote provavelmente tentara protegê-lo e não sobrevivera. O pequeno animal tremia tanto de frio quanto de medo, e seus olhos escuros, arregalados, encontraram os de Michael com uma mistura dolorosa de terror e desamparo. Naquele instante, qualquer distância entre pesquisador e animal desapareceu. Michael ajoelhou-se lentamente, retirou o casaco impermeável e envolveu o filhote com cuidado. Quando o ergueu nos braços, sentiu os dedos pequenos se fecharem com força no tecido de sua camisa, como se o animal compreendesse que aquela era sua única chance de continuar vivo. Os dias seguintes foram os mais intensos da carreira de Michael. No centro de reabilitação, o filhote foi submetido a tratamento veterinário de emergência. O ferimento no ombro estava infeccionado, havia sinais de desidratação severa e o trauma emocional era evidente. O pequeno não aceitava comida de ninguém, exceto quando Michael se aproximava. Era ele quem preparava as mamadeiras, quem passava horas sentado ao lado da incubadora improvisada, falando em voz baixa para acalmá-lo durante as noites em que o filhote despertava assustado. Aos poucos, a recuperação física começou a acompanhar a emocional. O gorila passou a reconhecer os passos de Michael no corredor antes mesmo que ele aparecesse, e bastava ouvir sua voz para relaxar. Foi nesse período que Michael lhe deu um nome: Jasper. O nome surgiu em uma madrugada silenciosa, quando o filhote, finalmente mais estável, adormeceu segurando seu dedo com a pequena mão. Michael olhou para ele e sentiu que não era apenas mais um resgate. Havia algo profundamente singular naquele vínculo. Jasper cresceu cercado por cuidado, paciência e afeto. Conforme os meses avançavam, transformou-se de um filhote fragilizado em um jovem gorila cheio de energia, curioso e incrivelmente inteligente. Seguia Michael por todo o recinto de reabilitação, imitava seus movimentos, observava atentamente cada gesto e, em pouco tempo, parecia compreender a rotina melhor do que qualquer outro animal sob os cuidados da equipe. Todas as manhãs, ao ouvir a porta do setor abrir, Jasper corria em sua direção, batendo levemente no chão com as mãos e emitindo sons baixos de reconhecimento. Michael passou a conhecê-lo como se fosse parte da própria família. Sabia quando estava inquieto, quando queria brincar, quando estava desconfiado ou simplesmente precisava de proximidade. O laço entre os dois se fortaleceu de maneira que todos no centro comentavam. Não era apenas uma relação entre cuidador e animal. Havia confiança, memória e afeto. Mas foi justamente quando tudo parecia encontrar estabilidade que a vida de Michael começou a se complicar fora da floresta. Seu trabalho científico acabou o aproximando de uma investigação federal sobre tráfico internacional de animais exóticos e partes de espécies ameaçadas. Michael forneceu relatórios, imagens e registros que ajudaram as autoridades a identificar uma rede criminosa responsável por invasões em áreas protegidas e pela morte de diversos primatas. O caso ganhou repercussão internacional e, sem que ele percebesse a dimensão do perigo, seu nome passou a circular entre pessoas perigosas. As primeiras ameaças vieram por telefone. Depois, cartas anônimas começaram a aparecer em sua residência nos Estados Unidos, onde sua esposa, Emily Carter, vivia. O tom foi escalando rapidamente. Michael tentou ignorar no início, convencido de que eram apenas tentativas de intimidação, até que Emily foi seguida ao sair do trabalho. A partir daquele momento, tudo mudou. As autoridades federais intervieram e determinaram proteção imediata para o casal. Michael foi retirado do programa na África de forma abrupta. A ordem era clara. Ele deveria sair do país em poucas horas. Não houve tempo para organizar nada, muito menos para se despedir. Essa foi a ferida que nunca cicatrizou. Naquela noite, enquanto arrumava às pressas uma mochila e ouvia as instruções dos agentes de segurança, Michael insistiu que precisava ir até o recinto de Jasper. Foi impedido. Disseram que cada minuto de atraso aumentava o risco. Ele tentou argumentar, explicar que precisava vê-lo ao menos uma última vez,
mas foi inútil. Partiu sem despedida, sem um último toque, sem olhar nos olhos do gorila que havia salvado e criado. Nos primeiros meses longe, Michael tentou se convencer de que Jasper ficaria bem. Recebia relatórios esporádicos do santuário e fotos enviadas por antigos colegas, mas com o passar do tempo, as mensagens foram se tornando cada vez mais preocupantes. Jasper havia mudado. Primeiro tornou-se retraído. Passava longos períodos sozinho, afastado dos outros gorilas. Depois vieram os episódios de agressividade. Quebrava objetos do recinto, recusava a aproximação dos cuidadores e, em algumas ocasiões, avançava contra as barreiras internas sempre que alguém tentava reproduzir a rotina que Michael costumava ter com ele. Para Michael, cada notícia era um golpe. A culpa o consumia em silêncio. Ele sabia, racionalmente, que sua saída havia sido uma questão de sobrevivência, mas emocionalmente não conseguia escapar da sensação de que Jasper interpretara aquilo como abandono. Durante 8 anos, essa dúvida viveu dentro dele como um peso constante. Agora, parado diante daquele recinto, sob a chuva fria do Colorado, ouvindo a respiração pesada do enorme gorila à sua frente, Michael sentia o passado inteiro convergir para aquele momento. Tudo o que haviam vivido juntos, toda a dor da separação e todos os anos de ausência, agora se condensavam em um único instante de tensão insuportável. Porque não era apenas um reencontro. Era o confronto inevitável entre memória, culpa e a possibilidade devastadora de que Jasper tivesse transformado sua dor em algo irreversível. A tensão que se acumulava entre os dois pareceu ganhar forma no instante seguinte. A poucos metros de Michael, Jasper ergueu-se por completo. Imponente, a água escorrendo pelo pelo escuro e brilhante, os músculos tensos sob a pele grossa. Seus olhos não se desviavam dele por um segundo sequer. Havia algo naquele olhar que fez o sangue de Michael gelar. Não era apenas reconhecimento, mas uma intensidade impossível de decifrar. Atrás do vidro de segurança, os cuidadores trocaram olhares apreensivos. Um deles levou a mão discretamente ao rádio, pronto para chamar a equipe de contenção caso a situação saísse do controle. Michael percebeu o movimento, mas não tirou os olhos de Jasper. O ar entre os dois parecia carregado de tudo o que não havia sido dito nos últimos 8 anos. Jasper deu um passo à frente. O som do peso de seu corpo contra o chão molhado ecoou como um aviso. Depois mais um, lentamente, mas com uma firmeza que tornava cada movimento ainda mais ameaçador. Michael sentiu a respiração falhar por um instante. As lembranças do filhote que o seguia pelo centro de reabilitação se chocavam violentamente com a figura gigantesca diante dele. Este não era mais o pequeno gorila que dormia segurando seu dedo. Era um silverback adulto, forte o suficiente para destruir as grades se quisesse. Ainda assim, Michael sabia que recuar seria um erro. Jasper sempre percebera o medo, sempre sentira a hesitação. Por isso, respirou fundo e falou com a voz baixa, tentando manter a mesma calma que usava anos antes. Jasper, sou eu, Michael. Ao ouvir a voz, o gorila parou por um segundo. Seus olhos se estreitaram. O silêncio tornou-se quase insuportável. Então veio o som. Um golpe forte contra o próprio peito. Depois outro e outro. Jasper começou a bater no peito com força, o som grave reverberando por todo o santuário. Os cuidadores se alarmaram imediatamente. Um deles murmurou que aquilo era um sinal claro de agitação extrema. Michael sentiu o coração disparar. Jasper abaixou levemente a cabeça, tensionou os ombros e soltou um som profundo, quase um rugido contido. Em seguida, avançou com velocidade. Tudo aconteceu em um segundo. O corpo enorme do gorila veio em direção a Michael como uma avalanche, espalhando água e lama pelo chão.
Do lado de fora, ouviu-se um grito de alerta. A equipe de contenção se moveu, mas Michael não saiu do lugar, porque naquele instante ele entendeu que não estava apenas diante de um animal enfurecido, estava diante de 8 anos de dor, confusão e abandono acumulados, finalmente explodindo naquele reencontro. Então o tempo pareceu desacelerar. Com Jasper já lançado em sua direção, tudo ao redor se tornou estranhamente lento. A água espirrando sob suas mãos poderosas, a lama se abrindo pelo chão e o som dos passos pesados ecoando pelo recinto como batidas de tambor cada vez mais próximas. Do lado de fora, os cuidadores gritavam ordens uns aos outros, e Michael pôde ouvir o clique metálico do equipamento de contenção sendo preparado. Ainda assim, ele permaneceu imóvel. Seus pés pareciam presos ao chão, não apenas pelo medo, mas por algo mais profundo, a convicção de que aquele momento definiria tudo. Jasper diminuiu a distância entre os dois em poucos segundos. Seus olhos continuavam fixos em Michael, intensos, carregados de uma emoção que ele ainda não conseguia interpretar. Raiva? Dor? Reconhecimento? O peito de Michael apertou ao perceber que não sabia. 8 anos de ausência haviam criado um abismo entre eles, e agora ele estava prestes a descobrir se esse abismo poderia ser atravessado ou se o destruiria por completo. A poucos passos de distância, Jasper ergueu o corpo ainda mais, soltando um som profundo e rouco que fez Michael estremecer. Era um som diferente de qualquer outro que ele já ouvira vindo dele, mais grave, mais carregado, como se viesse de um lugar ferido demais para ser traduzido. Michael prendeu a respiração. O gorila inclinou a cabeça ligeiramente, como se o observasse pela última vez antes de decidir o que fazer. Por um segundo interminável, tudo ficou suspenso. A chuva, os gritos, o medo, o tempo. Jasper ergueu um dos braços lentamente. Michael sentiu o coração parar. Seria um ataque, ou o gesto que ele havia esperado por 8 anos. E então, o braço do gorila começou a descer em sua direção. No instante em que o gesto se completou, Michael realmente acreditou que aquele seria o fim. Seu corpo inteiro se contraiu, o coração disparado, a respiração presa no peito enquanto os gritos dos cuidadores ecoavam do lado de fora do recinto. Mas no último segundo, o impacto que ele esperava nunca veio. Em vez de violência, Michael sentiu a mão enorme do gorila pousar contra seu ombro com uma força firme, porém surpreendentemente controlada. O toque era pesado, quase esmagador, mas não havia agressão nele. Havia urgência, havia reconhecimento. Michael levantou lentamente os olhos, ainda sem conseguir respirar direito. Jasper estava tão perto que ele podia ver as gotas de chuva escorrendo pelo rosto escuro do gorila, misturando-se ao brilho úmido de seus olhos. Então, de forma quase impossível de acreditar, Jasper soltou um som baixo, profundo e familiar. Um som que Michael conhecia melhor do que qualquer outro. Era o mesmo murmúrio suave que o pequeno filhote fazia anos atrás, quando queria conforto, quando se encolhia ao lado dele para dormir durante as noites frias no centro de reabilitação. As lágrimas vieram antes que Michael pudesse impedi-las. Jasper! Sua voz saiu quebrada, quase um sussurro. O gorila inclinou a cabeça e, num gesto lento e devastadoramente terno, aproximou-se ainda mais. Então envolveu Michael com os 2 braços. O abraço foi forte, quente, desesperado, como se 8 anos de saudade, dor e espera estivessem sendo despejados naquele único gesto. Michael sentiu o peso imenso do corpo de Jasper ao seu redor e, ao mesmo tempo, uma sensação profunda de alívio quebrando tudo dentro dele. Seus braços se ergueram instintivamente, abraçando o gorila o melhor que podia, mesmo sabendo que não conseguiria envolver completamente aquele corpo enorme.
Ele chorava sem qualquer contenção agora, lágrimas misturadas à chuva, enquanto apoiava a testa contra o ombro de Jasper. Do lado de fora, o silêncio havia substituído os gritos. Ninguém se movia. Os cuidadores observavam em choque, alguns com as mãos na boca, outros com os olhos marejados. Jasper recuou apenas o suficiente para olhar novamente para Michael, e então encostou sua testa na dele. Era um gesto de confiança, de memória, de amor preservado. Naquele instante, Michael compreendeu com uma clareza avassaladora. Jasper nunca havia esquecido. Toda a dor dos últimos 8 anos não havia destruído o vínculo entre eles, apenas o tornara ainda mais profundo. Aos poucos, a chuva começou a diminuir, transformando-se em uma garoa fina que parecia suavizar a tensão acumulada no ar, como se até o céu tivesse esperado por aquele reencontro para finalmente respirar. Michael permaneceu ali, incapaz de se afastar, deixando que o peso emocional daqueles 8 anos finalmente encontrasse um lugar para repousar. Tudo o que o atormentara desde a partida forçada, a culpa, o medo de ter sido esquecido, a dor silenciosa de não ter podido se despedir, parecia se dissolver naquele instante. Jasper, por sua vez, manteve-se próximo, calmo, emitindo aquele som baixo e familiar que Michael jamais esquecera. Não havia raiva em seus olhos, nem ressentimento, apenas uma tristeza antiga, que naquele momento começava enfim a se transformar em paz. Nos dias que se seguiram, o santuário inteiro testemunhou uma mudança que poucos acreditavam ser possível. Jasper, que durante anos havia permanecido isolado e agressivo, começou lentamente a recuperar partes de si que pareciam perdidas. Voltou a se alimentar com regularidade, permitiu a aproximação dos cuidadores e, pouco a pouco, retomou o contato com os outros gorilas do grupo. A presença de Michael parecia funcionar como uma âncora emocional, uma lembrança viva de segurança e pertencimento. Todas as manhãs, Michael chegava cedo ao santuário, atravessando os mesmos portões agora sem o peso sufocante que sentira no primeiro dia. E todas as manhãs, Jasper já estava à sua espera, sentado sobre a grande pedra próxima ao lago artificial, observando a entrada como se soubesse exatamente a hora em que ele chegaria. Emily percebeu a transformação no próprio marido. O homem que vivera por anos carregando culpa e inquietação, agora parecia finalmente inteiro outra vez. Em casa, Michael falava de Jasper com uma serenidade nova, mas também com uma compreensão mais profunda do que aquele vínculo significava. Ele entendeu que não se tratava apenas de um resgate ou de anos de convivência. O que os unia era algo construído na vulnerabilidade, na sobrevivência e na confiança absoluta. Jasper o havia reconhecido não apenas pela voz ou pela presença, mas pela memória emocional de quem esteve ao seu lado no momento mais sombrio de sua vida. Algumas semanas depois, Michael reuniu-se com a direção do santuário e decidiu retomar oficialmente seu trabalho com primatas em reabilitação, agora como coordenador do programa de comportamento e reintegração. Não era apenas uma decisão profissional, era uma forma de dar sentido a tudo o que havia acontecido, de transformar a dor dos anos perdidos em propósito. Ele sabia que jamais recuperaria o tempo que o destino lhes roubara, mas também compreendia que o amor verdadeiro não se mede em ausência. Mede-se na capacidade de permanecer vivo apesar dela. Na última luz de uma tarde dourada, Michael parou diante do recinto e observou Jasper entre as árvores, mais tranquilo do que jamais estivera desde sua partida. O gorila voltou o rosto em sua direção, aproximou-se devagar e pousou a mão contra o vidro que os separava. Michael fez o mesmo do outro lado, sentindo uma emoção silenciosa percorrer seu peito. Algumas conexões sobrevivem ao tempo, à distância, ao medo, à dor, e às vezes, tudo o que elas precisam é de uma segunda chance para provar que nunca deixaram de existir.